apresentação. Muito boa tarde, então, a todas as pessoas, a todas e todos as e os colegas que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso terceiro encontro desse nosso caríssimo curso. Boa tarde, querida professora Luana. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos nossos colegas intérpretes que estão chegando aí também. É com muita alegria, então, que estamos aqui novamente, reunidos, nossa terceira aula desse curso, né? E passo a palavra, então, à professora, né? Para que a professora possa ministrar a sua aula, né? Conduzir a atividade. E eu vou estar aqui nos bastidores. Qualquer necessidade é só chamar, tá? Então, tenhamos uma boa aula, tenhamos boas reflexões e passo a palavra, então, à querida professora Luana. Boa tarde a todos, todas e todes. Um prazer sempre estar aqui. Então, agradeço a professora Eliane, a Jefferson e a vocês sempre pela presença. A ideia hoje é finalizar, né, com 2 slides que a gente começou na semana retrasada. E aí introduzir outros subtemas, dando conta, inclusive, das referências bibliográficas, das atividades que ficaram que vocês, né, ficaram com compromisso de ler, de assistir, e a ideia é que a gente possa seguir em debate, né, falando um pouquinho sobre a juventude, sobre a pós-venção, sobre o neoliberalismo, nessa interface, ou nas interfaces com o suicídio. Então, eu vou retomar do slide de onde parei, que foi esse sobre a juventude, sobre o caso clínico. Uma jovem que atendi por alguns meses, de 18 anos, e que ela chega com essa queixa: eu queria que tudo desligasse. E ela diz assim: dói aqui, dói aqui, dói aqui. Então ela pega na barriga, diz que dói, ela pega na cabeça, diz que dói, ela pega no peito, diz que dói. Ela também traz um acontecimento que foi, ela amarrou cordas no quarto e ela não conseguiu consumar o suicídio, porque, bom, ela falava muito da solidão, da invisibilidade, da tristeza escondida, do isolamento, e que nesse caso das cordas amarradas, foi interessante pensar que ela disse que uma das coisas mais importantes para ela não consumar o ato foi o cachorro dela. O cachorro dela que ficou olhando para ela e ficou reagindo diante da corda estendida no quarto. Que ali ela recebeu como um apelo e como uma vinculação afetiva mesmo, né? E aí esse é um primeiro ponto que eu queria pensar junto com vocês, como às vezes aquilo que sustenta a gente, de um lado, está sempre vinculado ao afeto, né? A algum senso de pertencimento, de vínculo do outro, mas que às vezes esse outro pode ser quem a gente não imagina, né? No sentido de dar uma ancoragem ao sujeito, ou trazer o sujeito para algum nível de reconexão. E naquele momento, especificamente, a paciente diz que a presença, o olhar, a reação do cachorro foi o que sustentou ela mais um tempo, né? E aí ela diz que para as pessoas ela tem muita dificuldade de expressar sua tristeza, justamente porque as pessoas não gostam de tristeza, né? Então tem aí uma convocação social, um certo fingimento de que ela não está bem.
Desculpe, tem um fingimento diante do seu mal-estar. Então, ela diz: eu finjo que estou bem. Né? E quando ela chega para mim, ela também chega com um histórico de uso abusivo de drogas, de todas as drogas, assim, que vocês imaginarem. E com todas as repercussões também, né? Com todas as repercussões de um uso abusivo para uma pessoa de 18 anos, com todas as repercussões familiares, com todas as repercussões escolares. Ela, inclusive, passou um tempo sem frequentar a escola, o colégio, e com todas as repercussões médicas, porque aí o que aconteceu, né? Diante do uso abusivo de muitas drogas, inclusive algumas delas ilícitas, os médicos entraram com psicotrópicos pesados, assim, com remédios que segundo ela, eram igualmente impactantes, né? No sentido de uma disfuncionalidade, mas que a gente sabe também, nesse debate, um debate ético muito importante, de como a gente muitas vezes faz frente ao uso abusivo de drogas com outras drogas, com as drogas farmacêuticas, com as drogas que, né, o poder médico da indústria farmacêutica sustenta, que é um aparato com muita força, né? Porque é um discurso legítimo, é uma ferramenta usada em nome da ciência. E aí ela diz o quanto que essa relação também com os psicotrópicos foi uma coisa difícil. Então, quando ela chega para tratar, para ser acompanhada por mim, ela diz: eu suspendi tudo. Suspendi, inclusive, os psicotrópicos, né? Alguém que estava ali tentando, depois de um itinerário terapêutico, tentando fazer algum uso, algum saber de si para poder seguir com seus cuidados. E aí aqui eu abro um parêntese muito importante para poder dizer isso, assim, a gente nunca deve perder de vista o saber que o sujeito tem sobre si. Então, quando ele diz, bom, está me fazendo mal a medicação, ou está me fazendo igualmente mal, né, a medicação, ou eu não quero mais, ou eu não vou mais, ou... Porque eu acho que a gente, principalmente quando a gente fala de menores de idade, existe uma tendência que a gente pensa há pouco, que é a gente sabe o que é melhor para o outro, né? Às vezes a gente parte um pouco disso, que é uma lógica tutelar, mas que é uma lógica que às vezes também vem pela via do afeto, né? Especialmente nas nossas relações pessoais, de achar que sabe o que é melhor para o outro. E quando a gente está falando de jovens, de adolescentes, a importância da gente poder escutar esses sujeitos, né? Como é que eles querem ser ajudados? No que eles precisam de ajuda? E, bom, no caso dessa adolescente, tinham perdas não assimiladas, tinham muitas relações amorosas violentas. E esse flerte aí com a morte, esse lugar difícil de assimilação dessa vida que dói, desse corpo que dói. Então, esse flerte aí com o suicídio era algo que vinha muito à superfície, né? E eu gosto de trazer esse caso, sobretudo para a gente poder pensar uma dimensão clínica, mas que não precisa ser usada só na clínica, né? Que eu acho que é bem importante para a gente situar os atos. E aqui eu tomo emprestada a leitura de Lacan, quando ele faz uma diferenciação entre acting out e passagem ao ato. Qual é a diferença, né, entre acting out e passagem ao ato? Acting out é quando o sujeito entra na cena. Ele entra numa cena e ele faz um apelo ao outro com seu ato.
E é importante dizer que isso é diferente de chamar atenção. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse é um dos mitos que a gente escuta, né? Fez para chamar atenção, se quisesse fazer, tinha consumado o ato e tal. É diferente, assim, um sujeito em intenso padecimento psíquico, ele não vai se pôr em risco à toa. Então, não se trata de questionar ou desconfiar do ato. Se trata de entender que ali há alguma margem de apelo. Ou seja, aquilo que o sujeito não conseguiu colocar em palavras vai aparecer, deve aparecer num ato suicida, né? Numa tentativa de suicídio. E, normalmente, o acting out tem a ver com uma tentativa de suicídio com alguma margem de intervenção. Então, vou dar um exemplo. Né? No instituto que trabalhei, uma mulher que já tinha tentado suicídio algumas vezes, ela ingere muita medicação uns 10 minutos antes, mais ou menos, do seu marido chegar em casa. Ele chegava em casa todo dia, 7 horas da noite. E ali, num ato inconsciente, mas assim, com alguma margem de ser salva. Por outro lado, esse marido podia ter se atrasado, podia ter tido uma reunião, podia ter pego engarrafamento, podia ter qualquer coisa. Esse homem podia não ter chegado. Né? Mas o fato é que ele chegou e a intervenção foi possível a tempo. Isso é aquilo que a gente chama de acting out. É quando, mais uma vez, o sujeito entra numa cena e ainda tem um apelo ao outro. Diferente da passagem ao ato, né? Quando o sujeito sai de cena. Não tem mais simbólico, não tem mais o outro, não tem. Né? Ainda que seja um ato de comunicação, o sujeito ele ultrapassa mesmo, né? a realidade e normalmente são esses atos que não tem margem para o outro entrar. Né? Normalmente, porque uma passagem ao ato pode também ser interrompida por alguma. Lembrando de uma outra situação, de uma mulher que tinha 2 filhos, deixou. Fez todo o planejamento da morte, deixou os filhos na casa dos pais dela, voltou para casa, estava com tudo esquematizado para sua própria morte, de modo que ninguém chegaria na casa, de modo que não seria interrompida, de modo que só achariam ela dias depois. Mas o que aconteceu? Um dos filhos passou mal, ficou muito doente e os avós decidiram voltar para casa para ver se tinha medicação. Sendo que ela, importante dizer isso, né? Ela tinha dito para os pais que estaria viajando. E, bom, ela foi encontrada pelos pais pela circunstância de adoecimento do filho. Então, foi uma passagem ao ato de modo que ela teve aí uma possibilidade de ter alguma intervenção. Por que essa diferenciação ela é importante? Numa dimensão clínica, ela é importante porque a gente vai compreender qual é a margem que o sujeito tem ainda de apelo, de pedir ajuda, de diante de um sofrimento muito grande, ele direcionar isso para alguém, seja pela via da palavra, seja pela via do ato. Uma passagem ao ato, por mais que tenha alguma margem aí, o sujeito tenha sobrevivido, isso nos diz também de um risco, inclusive, aumentado de suicídio. Claro que para todos os casos, porque, como disse, né, no início, a tentativa de suicídio é o fator de risco mais importante para um suicídio. E são nesses primeiros dias, inclusive na internação, que há aí um risco aumentado de uma repetição. Mas acho que a gente poder estar atento a que lugar tem o outro, se tem laço social, se tem algum nível de dirigir a demanda
é muito precioso para que a gente possa fazer intervenções mais efetivas de prevenção, né? E aí, para fechar com o conteúdo da aula passada, eu queria trazer fragmentos de cartas de 2 jovens que se mataram, e é importante dizer que isso é uma coisa, eu estou compartilhando aqui com vocês, pensando num curso de capacitação, né? De formação. Diferente de publicizar a carta, isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Porque, inclusive, isso pode motivar outras pessoas, né? A outros atos de tentativa ou de suicídio consumado. Então, eu estou fazendo um uso, vamos pensar assim, como um documento histórico para uma formação. E para sublinhar alguns pontos que a gente trouxe, né, que a gente conversou na aula passada. Então, um primeiro trecho é: se ao menos alguém tivesse tomado um pouco do seu tempo para ouvir meus desabafos, cada palavra que eu tinha dentro de mim teria sido diferente. Uma outra jovem deixou uma carta, isso aqui é um trecho também. As pessoas passam a vida inteira julgando o que vem, jogam palavras que não voltam, olhares que machucam, rejeitam, maltratam. Aquela menina sentada de cabeça para baixo está precisando de ajuda. Mas o que as pessoas fazem? Fulano está na bad. Que sociedade maldita. Como se a tristeza fosse algo irrelevante, que não precisa de atenção. Quando é tarde, eles se perguntam o que tinha de errado. Você vê no jornal aquele jovem que matou inúmeros estudantes e julga. Já parou para pensar o que levou ele a fazer aquilo? Será que não foi hipocrisia e idiotice da sociedade? Eu não queria morrer. Eu penso que eu tenho um futuro pela frente. Mas eu não tenho forças para continuar. Sejam mais gentis, por favor. Amem mais, ajudem mais. Peguem na mão de pessoas que estão se afogando. Dê sua mão. Eu tenho inúmeros motivos para ter feito o que eu fiz. Meu próprio pai me abusou e foi por isso que eu morri por dentro. Eu me matei porque eu não aguentava mais existir assim. Eu já estava morta, mas o que eu serviria nesse mundo? Já imaginou um oceano no meio da tempestade? O céu escuro é assim dentro de mim, mas tudo silencioso. E aqui o silêncio, né, que retorna com alguma força, que a gente falou um tanto, né, na aula passada sobre essa dificuldade de comunicação, essa ausência de uma comunidade de ouvintes. E a questão que fica ao mesmo tempo, o ato suicida é um ato de comunicação, né? E acho que uma pergunta importante é: o sujeito precisa morrer para falar, né? Para a gente escutar. Então, acho que também um conclame no sentido de que a gente possa fazer um uso melhor da comunicação, né? Bom, esse era o encerramento do que tinha pensado para a aula passada, e aí, antes de entrar na temática da pós-venção, queria saber se vocês têm alguma questão, alguma coisa para compartilhar, alguma pergunta, ou se esse conteúdo, vamos dizer assim, está aí encaixadinho e, enfim, deem um sinal, por favor. Bom, Morgana está digitando, vou esperar um minutinho. Se quiser abrir o microfone, a câmera, super bem-vindo, Morgana. Então eu vou fazer a pergunta falando, acho que é melhor. Então, eu queria, assim, é uma pergunta não necessariamente para uma resposta, mas para uma reflexão, né? E como que a gente faz para acolher pessoas que estão em sofrimento, quando a gente se dá conta desse sofrimento, e a gente às vezes não está em condições de dar o acolhimento que essa pessoa precisaria, mas a gente trabalha,
num ambiente que é suscetível de recebê-las, por exemplo. Fiquei pensando nisso, porque a gente sabe que acolher uma pessoa com ideação suicida, né, ou que já venha, né, tentando, planejando, não necessariamente precisa ser uma pessoa da área da psicologia, pode ser qualquer pessoa, né? Eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga e eu trabalho numa coordenadoria pedagógica, então a gente recebe muitas pessoas com sofrimentos diversos. E nem sempre eu, por exemplo, me sinto capaz, me sinto em condições de acolher pessoas com essa condição. Como que a gente pode acolher mesmo não estando em condições? Então seria mais ou menos isso. Obrigada, Morgana, por sua pergunta. A gente vai falar mais disso na aula que vem, que vai ser uma aula muito voltada para os cuidados, assim. Mas, para não te deixar sem resposta, acho que uma coisa importante de dizer é a importância da gente reconhecer nossos limites, né? Porque é mesmo uma grande contradição quando a gente não tem condições e a gente precisa acolher alguém. Isso a gente reconhece muito no hospital, por exemplo. E no hospital ele é ainda mais complicado, porque como a gente sabe que tem toda uma moralidade, os profissionais estão ali para salvar vidas, então todo mundo que subverte essa ordem né? Mas eu acho que como aparece, por exemplo, eu me lembrei agora de uma fala de uma enfermeira que ela dizia que paciente que tenta suicídio não deveria ser atendido na emergência porque atrapalha não só o plantão, mas ocupa o lugar de quem quer viver. E aí ela falava de como ela não se vinculava a nenhum paciente com tentativa de suicídio. Mas que uma vez chegou um jovem que tentou suicídio após o homicídio do pai. Porque esse jovem viu o pai ser assassinado. E ela tinha visto o pai sendo assassinado. E aí todo um espelhamento em torno desse caso, né? Porque ela só conseguiu ter empatia a partir do momento em que ela se enxergou naquela situação. Que ela enxergou uma fragilidade em si. Então, quanto que a gente precisa estar muito... É uma autogestão importante a gente saber até onde a gente pode ir, porque não se trata da gente, né? De nós, dos nossos afetos, das nossas experiências, da nossa visão, da nossa vivência. E muitas vezes a gente pode estar num dia muito fragilizado, ou a gente pode estar vivendo uma situação em casa, com o filho, com o irmão, com o companheiro, companheira. E aí a gente vai precisar chamar um colega, a gente vai precisar dizer, olha, eu não tenho condição hoje, mas essa pessoa precisa de ajuda. Porque senão o risco é a gente se forçar a um acolhimento e a gente reproduzir, mesmo sem querer, algum tipo de violação, de violência, ou mesmo de uma negligência, porque não foi possível escutar verdadeiramente o outro, né? E quando eu falo escutar, concordo completamente com você, Morgana, assim, a necessidade que a gente tem de desconstruir essa ideia de que só psicólogo pode fazer esse tipo de acolhimento, né? Mas a gente vai falar com mais calma sobre isso na semana que vem, assim, de modo mais detalhado, mais cuidadoso, só para a gente não atropelar, mas é isso, a gente vai chegar lá. Betina colocou aqui, eu tenho uma pergunta, mas estou em trabalho presencial sem microfone. Como reconhecer os sinais do comportamento suicida? Como foi dito no documentário, não é possível prever quem vai cometer suicídio, mas e os sinais, né? No filme, por exemplo, a menina não dava sinais. Betina, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar é o silêncio como um sinal também, né? Porque é isso, a gente está muito acostumado a escutar quem grita. A gente precisa também escutar quem não fala, ou quem pouco fala. Eu acho que essa é uma coisa.
Eu vou colocar aqui um slide que eu tinha pensado mais para frente, mas eu acho que a gente pode falar um pouco disso, que são esses sinais ou sinais de alerta. Mas antes de entrar nisso, dizer também que aqui são sinais orientadores para uma intervenção e que a gente precisa pensar neles como um guia nas nossas ações de prevenção, mas que não necessariamente não necessariamente a gente vai impedir suicídios, né? A gente também é quase que os dois lados da moeda, né? De um lado, reconhecer os sinais, reconhecer os pedidos de ajuda, ao mesmo tempo que a gente precisa saber de um limite diante do outro, né? Até para a gente não achar que a gente vai poder, sei lá, uma evitação compulsória. E a evitação compulsória, inclusive, faz com que às vezes a gente atropele, né? O sujeito, sua autonomia, de modo muito tutelar, de modo vigilante, né? Mas tentando aqui ser mais objetiva com a pergunta, a gente vai falar muito de uma tristeza profunda e duradoura. Isso aqui é importante, né, gente? Tristeza profunda e duradoura. Então, não é tristeza. Tristeza todo mundo tem, a gente precisa dar 5 passos para trás, né? No sentido de que a gente foi desnaturalizando mesmo o estatuto da tristeza. E a importância da gente entender que é isso. As pessoas vão chorar, as pessoas vão sofrer, não tem nada mais humano que isso. Mas quando isso perdura muito ao longo do tempo, é um sinal importante, né? E junto com isso, o sujeito se isola, tem uma recusa social, né? Vai perdendo ali o contato, vai perdendo o vínculo, a conexão com as pessoas, com os grupos, com os eventos sociais, né? Um outro ponto é desejar uma tragédia ou se colocar em risco. E aqui me lembro de alguns casos, né? Lá no NEPS, no Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, em Salvador. Tem 2 casos assim que eu acho que são bem emblemáticos. A primeira é uma mulher que tinha tentado suicídio algumas vezes, mais de 15 vezes. E que ela dizia, né, que ela não só dizia, ela tinha um flerte com a morte e com atos muito diversos, assim, até o dia que ela teve um câncer, teve um diagnóstico de câncer, né? E aquilo foi um susto muito grande, ela entrou em muito sofrimento, e algumas pessoas chegaram a questioná-la, assim, né? Bom, mas você não queria morrer? Por que tanto sofrimento, né? Diante de um risco aí que nem se sabe o tamanho. Ali é como se a vida estivesse tirando a autonomia dela, né? O suicídio ele pode ser entendido como uma carta na manga. Né? Soraya Carvalho fala muito disso, o suicídio como uma carta na manga. Porque aí ela não é ela que decidiria mais, sabe? É a vida que vai se impondo. Mas a gente escuta isso dos pacientes. Ah, eu não consigo ainda ser protagonista da minha morte, então eu vou me colocar em risco, eu vou desejar um câncer, eu vou, como no caso, o segundo caso que eu ia relatar, que foi um homem que queria morrer, mas não conseguia ainda sustentar, né, a ideia de um suicídio, e foi para Barra, começou a ir para Barra, um bairro de Salvador que, né, teve muitos atos violentos, e ele começou a ir para lá de madrugada, porque ele dizia assim, eu vou para lá para ficar exposto mesmo à violência, para alguém fazer algo comigo, já que eu quero findar a minha vida, mas ainda não consigo ser o protagonista desse fim, né?
Então, cada vez que um sujeito, que alguém se colocar no lugar de uma tragédia de risco, é importante que a gente escute isso, né? Com muita advertência. A gente também vai falar de uma identificação lugar de dejeto, quando o sujeito se identifica ao nada, eu não valho nada, minha morte não vai fazer diferença, né? Nada vai mudar, eu não tenho nenhum valor. Quando o sujeito tem interesse por meios letais, especialmente arma, né? Arma de fogo, entre outros, né? Inclusive, das coisas médicas mais comuns, depois que o sujeito tenta suicídio ou tem um risco de suicídio aumentado, é tirar qualquer tipo de meio letal do seu ambiente. A gente também vai falar de um discurso de despedida. Então, um jovem, por exemplo, um jovem músico em Salvador, que é isso, ele era músico, ele era colecionador, então ele deu seus instrumentos para os amigos, ele deu os discos, ele ligou para a família, que era do interior, para se despedir. Ele foi dando sinais de despedida mesmo, né? E ele se mata em seguida. Então, a gente entender quando o sujeito está ali abrindo mão, inclusive, daquilo que lhe é mais caro na vida. Então, tem algo ali, né? Que é preciso despertar. E mesmo frases, eu ando pensando em besteira, eu queria dormir e não acordar mais, eu não aguento mais essa dor, eu quero morrer, eu vou me matar. Aqui o sujeito sendo mais claro nas suas intenções. E, mais uma vez, assim, é preciso que a gente legitime essas frases. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência de minimizar o que é o sofrimento do outro, como se ele estivesse ali chamando atenção. Não, ele está fazendo um apelo, ele está ali dirigindo uma demanda, porque ele não sabe, não teve a possibilidade de poder pedir ajuda de outra maneira. Então, esses são alguns sinais, Betina, que a gente precisa estar atento diante do comportamento das pessoas em risco de suicídio. Obrigada a você. A gente já adiantou aqui um pouquinho, falaria um pouco mais lá na frente, né? Então, eu aproveito, inclusive, para falar sobre alguns mitos e verdades, né? Então, as pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Isso é um mito. A maioria fala, né? E a maioria que fala chega ao ato. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Não, a maioria é precedida por sinais de comportamento, sinais verbais. E é por isso que a gente tem que estar atento, lembrando que nem todo suicídio as pessoas dão sinais. É verdade. Né? Um outro mito, alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Não, gente, a pessoa com risco de suicídio apresenta uma ambivalência entre o desejo de viver e o desejo de morrer. Né? Então, é com essa ambivalência que a gente vai trabalhar. Né? Há só pessoas com transtornos mentais que consumam suicídio? Não. Os transtornos são um fator de risco, mas o comportamento suicida é independente da existência de transtornos mentais. Né? Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato? Não. Né? Esse é um mito. É preciso conversar abertamente. Né? O que pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida, que tenha oportunidade de obter ajuda. É a partir disso que a gente vai dando nome às coisas. Inclusive, aqui, a partir da detecção e do nome às coisas, que a gente vai poder ampliar as formas de cuidar das pessoas em sofrimento. Né? Então, acho que era isso um pouco também do que queria dizer. E aí, aproveito para falar da avaliação de risco.
Quando a pessoa tem uma ideia, esse é um slide de Neuri Bottega, que é um psiquiatra da Unicamp. E claro, gente, que isso aqui precisa ser contextualizado de um modo muito maior, né? Nada disso, seja sinal, avaliação de risco, qualquer coisa. A gente vai sempre contextualizar, porque senão vira um grande protocolo universal e não é desse lugar, né? Que a gente fala, que a gente defende, que a gente cuida. Mas tem aí uma referência que é quando o sujeito fala sobre morte. Mas é diferente ainda quando ela vai falar sobre suicídio. Mais ainda quando ela planeja esse suicídio, né? Então, por exemplo, quando ele tem uma pesquisa ou consegue porte legal, né? De arma de fogo. Ou ainda mais quando a pessoa já providenciou tudo do pós-morte, assim, já entrou não é só o pensamento, não é só o risco, mas tem todo um planejamento, toda uma organização. É preciso que a gente também vá aí numa curva ascendente de atenção ao comportamento suicida. Tá certo? Acho que era isso que seria importante de complementar diante da pergunta de Betina. Deixa eu ver. A gente segue para pós-venção? Ou Morgana? Bom, Betina colocou obrigada pela riqueza dos seus exemplos. Morgana, já tivemos um caso de estudante que cometeu o ato e não tinha dado nenhum tipo de sinal. Isso, Morgana, acho que é importante a gente reafirmar que nem todo mundo dá sinal, né? E quando a gente fala de... Um outro comentário que eu acho que é importante é quando a gente fala de sinal, é para a gente estar mais sensível ao comportamento das pessoas. Né? Porque senão a gente vira um grande aparelho de detecção e aí fica parecendo que alguém que se matou foi por falta necessariamente de leitura ou de cuidado. Não necessariamente. A gente precisa estar cada vez mais sensível aos sinais. Mas os sinais são ali um guia de orientação e não um alvo para virar culpa ou apontamento das pessoas que não fizeram nada diante de um comportamento suicida. Até porque a gente tem essa tendência, né? Muitas vezes de culpabilizar a família ou as pessoas próximas pela ausência de... Enfim. Paula está aqui dizendo que achei muito interessante que algumas das mães, né, do documentário é que muitos sinais só se tornaram sinais, de certa forma, depois da morte, porque aí é possível fazer uma leitura do todo. Não lembro se foi a mãe ou a psicóloga. Perfeito, Paula. E aí eu acho que tem os dois lados, né? Primeiro, quanto que a gente não está acostumado mesmo, a gente não é sensibilizado para ler os sinais. Porque como a gente tem um tabu temático, se a gente não fala, a gente não compreende, a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não... Né? É todo um ciclo aí de silenciamento em torno do tema. Ao mesmo tempo, concordo completamente, né, com essa mãe, ou com a psicóloga também, não me lembro exatamente quem foi a pessoa que falou isso, mas é obviamente que é muito mais fácil a gente montar o quebra-cabeça depois e aí interpretar depois do suicídio. Né? Então, acho que esse é poder frisar isso é frisar, né, Paula, de que para a gente evitar uma reprodução da ideia de culpabilização, com certeza. Obrigada por isso. E aí eu acho que a gente já está entrando de alguma maneira, né, na pós-venção, e quero poder escutar vocês sobre o documentário, só começar aqui dando compartilhando, né, de onde veio o termo, que foi cunhado em 72 por Schneidman, e que caracteriza a prevenção para futuras gerações. Né? Essa foi uma tradução feita por Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri. Então, toda vez que a gente está falando, assim, quando a gente está falando de pós-venção, a gente está falando de um cuidado prestado a sobreviventes e lutados por um suicídio.
E aqui, importante dizer, né, de que pode ser da pessoa mais próxima, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, né, companheiro, companheira, irmão, irmã, enfim. Mas também pode ser, né, o motorista do metrô que passou por cima de um corpo. Esse sujeito também é um sobrevivente lutado por suicídio. Né? E a gente tem ampliado cada vez mais essa compreensão dos sobreviventes. Né? Mas o fato é, o luto por suicídio, ele é um luto muito específico, né? E é por isso que esse cuidado também traz coisas relevantes, como, por exemplo, trazer um alívio dos efeitos relacionados ao sofrimento e à perda, né? Prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto. Minimizar o comportamento suicida nos enlutados por suicídio, porque quem perdeu alguém por suicídio tem um risco aumentado de suicídio. E promover resistência e enfrentamento nos sobreviventes, né? E aí é importante levar em consideração de que a morte ela envolve um processo e não um evento. Não é perder o sujeito num dia, enterrou, cremou e ali passou. Né? A morte ela é um processo mesmo. Ela requer um tempo de elaboração. E no caso do suicídio, Karina Fukumitsu vai dizer que há uma tríade desse luto, que é o não saber, que é a impotência e a falta de sentido. E que abre uma espécie de solo, assim, o chão fica fragmentado, justamente por conta da culpa, da autoacusação, da vergonha, da raiva, do medo, da ausência de respostas, porque aqui, gente, são interrogações infinitas, né? Por que que o sujeito fez isso? E se eu tivesse feito algo? E se eu não tivesse feito algo? São perguntas que tendem a aprisionar o sujeito, né? E uma outra pergunta que eu acho que também é muito valiosa é quem mata quem quando o suicídio acontece, né? Lembrando também de que o luto pode ser correlata aí a uma imagem de uma impressão digital, ela é sempre singular. Então, por mais que a gente esteja aqui buscando caracterização, modos de cuidado, a gente precisa sempre entender de que o luto ele é singular, ele vai ser sempre daquele sujeito. Por outro lado, eu também quero acrescentar esse debate trazendo para a roda um conceito que Judith Butler fala muito, que é a dimensão do luto público, né? E aí é muito interessante para a gente poder pensar de como o luto, quando ele é reconhecido. Então, vamos lá. 11 de setembro. A gente teve uma comoção mundial em torno daquelas mortes. E quando a gente tem uma comoção grande, quando a gente tem um reconhecimento social da perda, os sujeitos próximos, eles ampliam as ferramentas de partilha, de narrativa, diante da sua perda. É como se eles pudessem atravessar o luto segurando a mão de muita gente, justamente pelo processo de reconhecimento dessa perda. Muito diferente, por exemplo, de mães que perderam seus filhos assassinados pelo Estado. Né? Aqui a gente está falando especialmente de jovens negros assassinados pelo Estado. Essas mortes, elas não sofrem qualquer tipo de comoção, pelo contrário, né? Muitas vezes essas mortes, elas são mortes desejadas, legitimadas aí pelos discursos, né? pela segurança pública, pelo racismo, sobre, né? o excedente aí, né? A partir muito dessa ancoragem da violência. E é importante dizer que quando a gente fala de suicídio,
a gente também não tem uma comoção social. Se é uma morte por acidente, há uma comoção. Se há uma morte por um adoecimento, algum tipo de adoecimento, há uma comoção. A gente não tem comoção social em torno do suicídio. E aí, a gente amplia ainda as possibilidades de complicação do luto por suicídio. Né? Porque não tem reconhecimento, não tem narrativa, não tem o outro. E é muito comum que os familiares coloquem, né, uma questão de um isolamento social depois dessa morte. Inclusive porque cada vez que esses sujeitos vão para a rua, que eles encontram desconhecidos, é como se eles tivessem que estar sempre explicando para o mundo o tipo da morte e se explicando diante da morte dos seus, né? Dizer também que a aceitação não é cognitiva, né? A morte é um fato, ela é imutável, mas assim, segue em reverberação, né? No sofrimento, na dificuldade mesmo de elaboração. E eu estava falando, porque muitos sobreviventes, muitos familiares falam isso, né? Passei não sei quanto tempo sem ir na rua, não consigo ver as pessoas, mas aí eu vou um dia na rua e encontro o fulaninho que não sabia da morte, por exemplo. Né? Ah, cadê não sei quem? Cadê seu filho? Ah, morreu. Morreu de quê? E como isso vai fazendo uma crosta de silêncio ou de julgamento nessa família, né? Inclusive pelo estigma. Então, alguns familiares vão dizer, olha, no dia do enterro, as pessoas estavam me perguntando por que eu não fiz nada. Né? Se eu não tinha percebido, por que eu não tinha feito nada. Ou mesmo, nesse caso foi de um amigo próximo, e se pergunta assim, né? Onde está minha mãe agora? Porque as pessoas sempre dizem, né? Ela foi para um lugar ruim, ela deve estar sofrendo, ela está sendo, né, punida, porque ela não pode ter se matado e está num lugar bom, e está num lugar em paz, está num lugar tranquilo, né? As pessoas vão imbuindo de sentido, e normalmente muito negativo, né? Em torno dessa morte. E justamente por não ser um luto reconhecido socialmente, as pessoas tendem a serem abandonadas e ampliando aí, né, as formas de isolamento diante da sua dor. Né? E aí, instituição de educação, né? Como é que pode, como é que lida com isso? Como é que lida com a morte, por exemplo, de um estudante? Né? Uma coisa inegociável, gente, é a necessidade de abordar o assunto após uma tentativa de suicídio ou de um suicídio consumado, né? Porque a comunicação, ela gera confiança. Ela evita o moralismo, ela evita as estigmatizações, as informações desencontradas, ao mesmo tempo que ela gera um suporte social, né? Especialmente no caso de morte consumada, esse consentimento social do luto, né? E como isso pode ser e deve ser construído coletivamente, mas com muito cuidado, né? Porque sim, não falar vai resultar em silêncio, intenção e agressividade, mas não é falar de modo, por exemplo, a construir uma narrativa heróica, né? Sei lá, um jovem que se mata e aí uma escola, por exemplo, quer construir, sei lá, botar uma árvore grande no meio da escola em homenagem a esse jovem. Reparem que a supervalorização pode fazer com que outros jovens, por exemplo, entendam que eles não têm mais lugar nessa escola se eles morrerem. Então, aqui a gente não está falando de grandes atos, não, né? Exatamente para evitar uma supervalorização, mas é poder se reunir com os estudantes, poder falar, poder perguntar o que você precisa, de que forma eu posso te ajudar. Porque, especialmente quando a gente fala, né, de estudantes de menor idade,
essa tendência que a gente tem de proteger e de saber o que é melhor para o outro. Me lembrei agora, recuperei na memória aqui, quase que sem querer, mas um exemplo muito bacana para poder pensar é quando eu morei em Brasília, eu fiz intervenção, né, no escola, em algumas escolas, mas aí me lembrei exatamente dessa porque eu passei o dia junto com alguns estudantes e outros professores de manhã fazendo intervenção com os alunos, né, com os estudantes. Era sétima, oitava série, primeiro, segundo ano, se não me engano. E aí, quando a gente entrava na sala para falar sobre a temática do suicídio, os jovens falavam sem nenhum problema, sem nenhum tabu. Traziam música, desenho, traziam, assim, inclusive com algum nível de criatividade, né? Fazendo interlocução com a arte e falando livremente sobre a temática. E de tarde a gente foi fazer a intervenção com os professores. E foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil. Porque o tabu estava muito mais nos adultos do que nos jovens, porque eles diziam, a gente conhece nossa dor, a gente só vai... A gente está criando um espaço para falar. E isso é bem-vindo. Mas quando a gente fala com adultos que tiveram, inclusive, poucos processos de sensibilização e, ao mesmo tempo, estão ali num nível de sobrecarga enorme, sem saber o que fazer com aquele comportamento. O comportamento suicida é uma coisa que assusta toda e qualquer pessoa. E, claro, com toda a preocupação na função de professor, como lidar com isso, né? Era assim, não fui preparado para lidar com isso. Não, não tive, não tenho ferramentas. Então, tem algo aí de um manejo que é preciso, muitas vezes, convidar um profissional externo, né? Essa é uma coisa que se faz em alguma medida, assim, o trabalho de pós-venção com especialistas que trabalham com o tema, quando se entende de que a escola não tem ferramentas o suficiente. E junto com esse profissional vai ser construído um caminho, até para ter um suporte mais continuado, né? Essa imagem que eu coloquei aqui é de um site chamado pós-vençãodosuicídio.com.br. Eu indico fortemente para quem tiver interesse, porque é um site da psicóloga Elis Cornejo. Ela faz um mapeamento de todos os grupos de pós-venção do Brasil, sejam eles presenciais ou virtuais, né? No sentido de mostrar, de dar acesso às pessoas, e normalmente esses... Assim, porque uma coisa importante dizer são os grupos, né? Os grupos, eles não necessariamente são conduzidos por psis, né? Às vezes são pessoas que perderam um ente por suicídio, mas que ali eles se encontram no sentido de poder dividir, compartilhar suas dores, né? Terem suas dores, inclusive, mais identificadas, reconhecidas em pares. E que também ensina para a gente, por exemplo, sobre a importância dos modos coletivizados de cuidado. E aí aqui eu queria trazer... São 7 minutinhos, eu queria compartilhar com vocês essa entrevista. Não sei se vocês assistiram um documentário chamado Helena. Petra Costa, que dirigiu esse documentário e que é irmã de Helena, que se matou, né? E aí, depois da gente assistir, a gente conversa um pouco sobre esse documentário e conversa também sobre o documentário que vocês assistiram do Vitaleri, certo? Vocês me confirmam se vocês estão escutando?
ainda não, mas... Se tivesse mais conhecimento, né? Deu certo? Só para eu saber aqui se eu prossigo. Sim, tá, perfeito. No entorno dela, na família, nos amigos, do que era a tristeza e a depressão pela qual ela estava passando, porque você sabia que ela ainda estava deprimida, ela estava até buscando apoio terapêutico, mas se sabia muito pouco sobre depressão e tinha um pouco de preconceito, né? Então, se tivesse tido um pouco mais de diálogo com os diferentes familiares, assim, para tentar entender o que ela estava passando, acho que teria ajudado. Fiz terapia muitos anos, né? Desde os 7 até hoje, assim. Mas eu nunca fiz nenhuma terapia com alguém que fosse focada de alguma forma na questão do suicídio. E quando eu fui fazer o filme, eu entrevistei algumas pessoas sobreviventes, né? Nos Estados Unidos, particularmente uma mãe que era líder de um grupo de apoio, que já fazia parte desse grupo há 7 anos, tinha se tornado uma mediadora e que tinha perdido o filho. E eu percebi que quando eu conversei com essa mulher, foi a primeira vez que eu falei com alguém que entendia a dor pela qual eu e minha mãe tínhamos passado. Assim, que a gente falava a mesma língua, sabe? Então, se eu tivesse, naquele tempo, participado de um grupo de apoio para crianças, né, sobreviventes, eu acho que teria feito a maior diferença. Porque a gente passa por coisas muito parecidas, né? De primeiro se culpar, depois a temer a morte dos outros. Eu comecei a temer a morte da minha mãe, depois a pensar que a mesma coisa vai acontecer com você. E ninguém me falou que isso eram, né, quase que respostas normais. E se eu tivesse tido uma terapia assim, mais em que o profissional tivesse essa experiência, acho que teria me poupado muito. Depois o teatro, para mim, me ajudou muito a transformar isso em expressão artística e a ressignificar. Então, depois o cinema de uma outra forma, a arte em geral como uma forma de ressignificar mesmo esse trauma. Eu acho que ela quis expressar que aquela tristeza estava insuportável, que o vazio era insuportável, acho que eu acho que só a arte não teria sido o suficiente. Ter um apoio terapêutico foi muito importante. Mas o que para mim foi muito prazeroso da arte foi esse processo de poder compartilhar, né? E ver o quanto o eco da sua própria história, quanto a sua história pode ecoar com a história de outras pessoas e inspirá-las a ressignificar também esses seus traumas, as suas memórias inconsoláveis que a gente fala no filme. Não vejo assim um significado para o suicídio. Eu acho que é um enigma para mim ainda o suicídio. Porque é uma solução eterna para um problema temporário. A importância de poder compartilhar essa dor, de tentar buscar diversas e essa angústia que levam a pessoa pensar em se matar e tentar ter a consciência de que essa urgência, essa sensação de urgência vai passar.
reflexão que é um pouco cíclico, né? Como as ondas do mar, enfim, tem momentos de ápice, mas que passam e que, se ela conseguir ultrapassar essa maré, ela com certeza vai ganhar em complexidade, em força e em dimensão humana para no que quer que ela estiver fazendo, ela vai conseguir exercer isso com mais profundidade. Também eu acho que é importantíssimo achar lugares e pessoas com quem compartilhar essa dor e buscar pessoas que tiveram uma dor parecida, que vão poder compreender a dimensão da sua dor. Acho que isso ajuda tremendamente. Achar espaço para digerir esse luto, né? Assim, de deixá-lo ecoando dentro de você e não ignorá-lo, não sentir que é algo que deve ser deixado de lado e mudar de assunto. Eu acho que, para mim, fez muito sentido falar, escrever, criar coisas em cima desse luto. E eu não estou de acordo. Assim, pelo menos para mim, acho que para cada pessoa é diferente, né? Mas com isso, te esquece que é melhor esquecer, né? Porque, quer dizer, algumas coisas são tão doloridas que é melhor esquecer. Acho que é difícil. Para mim é impossível esquecer. E acho que a elaboração é a única forma de deixar isso aquietar e se transformar. E eu acho que também se transforma em potência. Como eu falo, que Helena, minha memória inconsolável, e é disso que tudo nasce e dança. Que acho que é um potencial inspirador que nos ensina sobre a morte, portanto, sobre a essência da vida. E sobre a tua força também. E sobre a sua força. Obrigada, Tetra. Obrigada. Queria abrir para escutar um pouco vocês, tanto sobre esse documentário que vocês assistiram na semana passada, mas também sobre essa entrevista que eu acho muito refinada, assim, né? Deixar a palavra circulando entre vocês um pouquinho. Quero poder escutá-los. Questões, inquietações, partilhas? Ninguém? Me ajudem, não quero ficar aqui sozinha, não. Por favor, Paula. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Obrigada, professora. Não organizei muito a ideia, nem a fala, mas, enfim, só para dar um ponto de partida aqui, né? Vou começar pelo mais recente, assim. Eu não conheço o documentário Helena, da Petra. Já anotei aqui para buscar. E me sinto até um pouco angustiada, assim, de falar em seguida de ouvi-la, porque eu não sei se é uma impressão minha mas assim, ouvi-la falar sobre a experiência, né? E aí eu imagino que a experiência de produzir o documentário tem inclusive ajudado a elaborar, né? Ou a continuar elaborando, né? O processo dela de luto pelo suicídio da irmã. Fico pensando assim no quão impactante deve ter sido, né? Ela falou, né? Foi muito quando ela era muito jovem, né? Porque ela falou de ter começado a terapia aos 7 anos, então deve ter sido nessa faixa etária. E me chamou muita atenção quando acho que a Karine, né, a psicóloga ali da Vitaleri, pergunta a ela sobre o significado, né? E aí ela falou sobre ser um enigma e tal, e eu fiquei pensando assim que realmente, né, eu acho que é importante essa reflexão sobre, ao mesmo tempo a gente não pode
imaginar que vai chegar em algum lugar e encontrar uma resposta X, né? Justamente por ser um fenômeno multifatorial, né? Mas eu achei bem interessante, assim, ela ter trazido essa perspectiva de que ela é uma busca por uma solução eterna para um problema que é temporário, né? E aí eu fiquei pensando que a gente sabe que é um fator de risco, não um fator determinante, né? Mas que por muitas vezes para pessoas que estão passando por transtornos mentais, né? Bastante severos, né? E que estão fragilizando as suas faculdades, que às vezes é muito difícil enxergar que esse problema ele é temporário, né? É aquilo que ela falou de que tudo vai passar, né? É muito difícil, assim, porque o pensamento catastrófico ele é muito comum, né? Em muitos quadros, né? De transtorno mental. Então, fiquei pensando no quão desafiador, assim, colocar o pé no chão mesmo, assim, né? Mas, enfim, mas acho que foi bem interessante a reflexão que ela trouxe. Em relação ao documentário, fiquei bem feliz de conhecer ali a plataforma, vi que tem, em seguida já comecei a ver, tem uma série de entrevistas ali de 2020. Antes de falar do documentário, fiquei bem mexida, porque o primeiro interlocutor de uma série de entrevistas que o Instituto fez é o PC Siqueira. E aí ele fala conversa com a Karine, né, sobre transtorno mental e é um tema mais genérico, né? Depois tem outro sobre relacionamento abusivo, transtorno de imagem, né? Esse tipo de coisa. Mas o dele é mais amplo, assim. E aí ele é um jovem que, né? Um adulto já, mas assim, que depois veio a se suicidar, assim. E mexeu muito comigo, assim, né? Acho que todo caso mexe com a gente, mas assim, a gente também nunca vai saber. Me marcou muito também a fala da mãe do Bruno no documentário, né? Que ela falou que às vezes as pessoas ainda perguntam, né, o porquê, e aí ela conseguiu encontrar uma resposta simples, né, para essas pessoas, né, que ainda mexem, né, de uma forma assim invasiva. Ela falou, olha, não tem como saber o porquê, né? O porquê foi com o Bruno. E achei muito bonito, assim, né? Em geral, né? A beleza tá nessa simplicidade, assim. E acho que é isso mesmo, né? Mas, assim, viajei ali pro Bruno, mas estava falando do PC, e aí, claro, a gente não tem como saber exatamente o que determinou, mas acho que, assim, foi muito triste, entre outras coisas, né? O que aconteceu com ele, porque o suicídio, ele veio depois de uma série de acusações que ele enfrentou em relação a assédio e que a gente não tem como saber, né, a fundo, né, do que aconteceu, do que o envolveu, mas que tinha acusações de pedofilia, inclusive, e que depois o inquérito resultou como que eram acusações que não tinham fundamento e tal, né, e assim, eu fico... e assim, mexeu muito porque eu fiquei pensando assim, que inferno que a pessoa passa, desculpa, assim, né, os meus termos, mas de forma muito simples é isso, assim, que inferno que a pessoa passa, assim, e como mexe, assim, né, essa coisa de que sensível que é, porque interfere em questões, assim, de dignidade, de integridade, né, a gente teve aqui em Santa Catarina, agora não vou recordar o ano exato, mas o suicídio do reitor da UFSC também, dentro de um processo em que ele estava sendo acusado de corrupção, né, para falar bem em linhas gerais, assim, então me dói muito pensar, e eu acho que esse é o ponto, né, assim, e talvez esse seja, não sei, assim, é só um chute, né, talvez aí esteja uma das grandes importâncias em se conversar sobre o suicídio, né, porque também é uma forma até de prestar memória, né, a quem se foi, assim, e de tentar entender mesmo que pós-morte o que aquela pessoa estava vivendo, assim, né, e, enfim, viajei aqui para outros casos, né, mas o documentário é muito tocante, assim, muito, muito bonito, muito, muito bem produzido e que angustiante é ouvir as mães falando sobre a perda dos seus filhos, né, e ao mesmo tempo que bom poder ouvir sobre, né? A gente não consegue conversar porque está assistindo, mas de certa forma parece que a gente, né, tem a interlocução ali com eles. Que angústia, assim, ouvir a mãe eu vou chamar da Isa porque a mãe se refere a ela como Isa, né? Mas eu entendi que era uma pessoa em processo de transição, né? Não sei se já se identificava como homem trans ou qualquer identificação. E aí ela falando sobre aquela coisa de, se eu tivesse chego mais cedo, né? E é uma coisa assim que eu acho que ela ainda lida com isso, né? E para mim pega muito, por isso que eu até compartilhei antes, né, sobre a questão dos sinais
e que aí depois, quando tu olha para trás, tu pensa que, ok, aquilo era um sinal. Mas assim, ele isoladamente, se tu tá olhando, talvez, né, conforme o olhar vai se apurando, ele pode ser um sinal mesmo, mas em alguns momentos é muito difícil entender como sinal, né? Acho até que foi a psicóloga que falou, né, a Karine. Enfim, não disse muita coisa, mas compartilhei aqui algumas coisas que passaram por mim, e, sei lá, de certa forma, pelo meu coração, assim, também, e foi bem importante mesmo, assim. Vou buscar o Helena também. Obrigada demais, Paula. Acho que é isso. A ideia é que a gente possa compartilhar nossas inquietações mesmo. E acho que né, é muito bom te ouvir e pensar junto contigo, assim, porque, sem dúvidas, a história do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina me pega sempre, assim, porque acho que é importante dizer, né, de que se trata de um caso vinculado à Operação Alvir dos Moucos, e que virou um símbolo de esquema de corrupção milionário dentro da universidade, e que virou um escândalo, né, noticiado assim, pelos maiores jornais do país, uma espetacularização mesmo do processo penal. E é importante dizer que era uma investigação que se tratava de ações entre 2006 e 2017, e ele assumiu o cargo em 2016, né? E ele foi enfim, preso em presídio de segurança máxima, sofreu um confisco de bens, ele foi afastado da universidade, sofreu ataques de ódio, né? E ele se mata num lugar público com a camisa da universidade e com um bilhete, né? Que dizia que a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. E aí a importância da gente poder falar porque no caso das cartas, aí fazendo um parêntese, eu acho que isso às vezes ameniza um pouco no sentido do sujeito dizer o porquê, porque normalmente é isso, né? A mãe de Bruno diz, eu acho que é uma verdade que é muito real e comum, que é o porquê foi com o sujeito, né? E é por isso que é uma tormenta muito grande para os familiares. Mas no caso, por exemplo, do reitor que deixou uma carta, né, acho que isso fala de um processo de mortificação também, a qual ele foi submetido. Mas é um caso importante para a gente poder pensar para além disso, né, desses pontos todos que a gente tratou. Eu não sei se vocês sabem, mas no preenchimento no Formulário Nacional de Agravos de Notificação da morte do reitor, uma médica que estava se aposentando foi quem preencheu essa ficha de notificação e colocou lá acidente de trabalho, de modo a inaugurar um dispositivo mesmo para responsabilizar o Estado por esse tipo de mortandade. Então, no sentido de a gente pensar que foram muitas mãos invisíveis, né, empurrando esse sujeito. E um dado adicional ainda é que em 2021 soube, né, assim, aí se descobriu, porque enfim, os desdobramentos do processo, é que a delegada teria forjado um depoimento falso no processo, né? Então, vejam, né, de uma complexidade absurda e que vai falar sobre um indivíduo, mas que vai trazer uma reflexão sobre um certo enredamento e conflitos éticos que vão para além de uma narrativa biográfica, né? Exatamente, né, Paula? De como foi suicidado, né? Professora Eliane, o caso foi arquivado por falta de provas, ou seja, acho que esse é um caso muito emblemático para a gente poder pensar nesses conflitos éticos todos, sobre essas éticas da vida, sobre as políticas de morte, sobre, né, sobre as coreografias da violência, né? Para a gente poder retomar um tanto do que a gente iniciou lá atrás sobre a dança do suicídio, sobre as coreografias da violência, e que no caso do suicídio
carrega e vai sempre carregar em pequena ou maior proporção o enigma do suicídio. É com isso que os familiares lidam, né? E acho que Petra, ela consegue fazer... Ela traz uma definição tão sensível quando ela diz assim: são as minhas memórias inconsoláveis que dançam. E é assim que ela consegue transformar essa perda num documentário. Eu indico fortemente assim para assistir, que é muito forte, muito bonito assim. Que mais, gente? Mais alguém? Questões em torno de um documentário, da entrevista com Petra? Estou vendo que Paula está digitando aqui. Vou até comentar, então, porque não é bem sobre o tema, mas aproveitando a tua fala, eu vou deixar um link para quem gosta. Sei que agora a gente já está meio overrating, assim, né? E de podcasts, mas de um jornalista que trabalha com, assim, não quero reduzir o trabalho dele, né? Mas assim, eu acho que a principal questão do trabalho dele no podcast é investigar os danos do sensacionalismo, assim, da cobertura midiática sensacionalista sobre alguns casos. E eles não vão resultar necessariamente em suicídio, mas eles envolvem mortes e tal. E aí passam por essa reflexão que tu fez, assim, para quem gosta do tema. Vou deixar ali como sugestão o Projeto Humanos do Mizanzuki. E aí tem o primeiro caso que ficou muito famoso, depois gerou documentário na Globoplay, que é o caso Evandro, né? E aí ele chama de caso Evandro, mas se debruça sobre um caso que midiaticamente foi chamado de As Bruxas de Altamira. E assim, né? Vocês devem imaginar que passou por racismo religioso, e no mínimo, né? E por outras questões aí para culpabilizar pessoas que depois se comprovou que foram torturadas e que não haviam praticado os crimes e tal. Mas assim, é um trabalho, para mim, fantástico do ponto de vista de... perdi o verbo, assim, né? Mas de esmiuçar a fundo o trabalho jornalístico e pensar no quanto que isso pode impactar vidas, assim, né? É bem interessante para quem gosta. Nada a ver com o suicídio, mas assim, também não tão nada a ver, né? Perfeito, Paula, muito obrigada. Tenho interesse, inclusive, de poder escutar esse podcast. E é como você disse, né? No fim supostamente não tem a ver, mas tudo tem a ver, né? No fim é isso. Eu acho que quando a gente consegue entender a complexidade que é isso. Falar sobre suicídio é falar sobre tudo isso mesmo. Então, minha gente, eu vou prosseguir aqui. Vão me interrompendo, por favor. Acho que queria trazer, né, pensar aí um pouco a questão da pós-venção, pensar a questão da pós-venção nas instituições de educação, mas pensar suicídio de maneira geral nas instituições de educação, né? E aí trazer alguns exemplos aqui para suscitar nosso debate, para suscitar algumas questões. Bom, peraí, ainda, rapidinho que Betina escreveu algo aqui. Sobre a pós-venção, achei muito interessante o depoimento da filha, que perdeu o pai, sobre terem escondido dela por alguns anos a causa da morte. Isso fez com que ela vivenciasse 2 lutos diferentes. Os processos de luto que acabam sendo diferentes nas causas naturais, acidentes e suicídio. Exatamente, Betina. Se eu não me engano, se eu estiver pensando na pessoa certa, ela inclusive escreve um livro, né? Lançou ano passado, sobre a morte do pai, que é uma psicóloga, né? Virou psicóloga, uma jovem. E acho que esse é um outro debate, né? Assim, o quanto que, principalmente quando a gente fala de criança, parece que a gente fica ali numa coisa, não pode falar, não vai falar. E o processo, às vezes, é isso, é um tiro no pé, né? Seja por essa via de 2 lutos,
mas às vezes de processos de repetição conscientes, de um, né, assim, tem muita coisa em torno do silenciamento, né? Reparem o quanto que a gente fala sobre silêncio e silenciamento quando a gente está falando de suicídio. E o quanto que isso acaba sendo uma referência muito difícil para poder... ou seja, o silêncio nunca traz coisas boas, né? Nesse sentido, porque é sempre de uma ordem... uma tentativa de apaziguamento com um custo muito alto. Né? Bom, mas pensando um pouco sobre as instituições de educação, e vou pensar, gente, muito a partir das instituições, né, das universidades que passei, seja onde me graduei, na UFBA, ou onde fiz o mestrado e doutorado, e que pude também ser professora por um tempo, que foi a UNB, né, a Universidade de Brasília. E aí dizer para vocês de que a UNB, no ano de 2018, criou uma disciplina chamada Felicidade, com o intuito de aprender, de ensinar, enfim, né, algo em torno do ensino-aprendizado sobre como lidar com as adversidades. E trago isso para dividir com vocês quase que como uma capa de cinismo, porque como é que a gente fala sobre sofrimento, dor, comportamento suicida, se a gente está girando em torno do imperativo da felicidade, né? A gente está maquiando as emoções, se a gente está desautorizando os sujeitos a dizerem, a expressarem suas tristezas, né? Acho de uma delicadeza enorme, de um cinismo enorme. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse imperativo, esse discurso da felicidade, mas como esse é só um exemplo para a gente dizer, inclusive, do que não fazer, né? Porque enquanto a gente não criar condições de encantamento da vida, como é que a gente vai estar promovendo felicidade, né? Diante de contextos de muita pressão, de muito sofrimento, de muito isolamento, enfim. Um outro caso da UNB que eu queria compartilhar com vocês foi no ano de 2019. Foi isso. Acho que foi 2019. A gente teve no território da universidade várias tentativas de suicídio numa mesma semana. Foram 3 ou 4 tentativas. Em espaços distintos, cursos distintos, pessoas distintas. E a universidade nada fez, né? E aí a gente sabe do risco, inclusive, o efeito contágio, né? E da necessidade de, diante de muitas tentativas, uma intervenção efetiva. Não foi feito. Então, no fim dessa mesma semana, importante dizer que foi uma semana de setembro, do Setembro Amarelo, que tem se tornado Setembro Amarelo, um jovem negro se mata. Ele estava numa condição, né? Ele perdeu a bolsa, então tinha toda uma situação de enfrentamento, de precarização, né? Mas o fato ele escolhe um lugar entre a reitoria e a biblioteca, um lugar extremamente movimentado da universidade, numa sexta-feira, 9h30 da manhã. E quando os agentes da segurança pública chegaram, né? Quando chegou a ambulância, quando chegou o bombeiro, chegou o policial, esses profissionais perguntaram para quem estava ao redor, né? Assim, o que aconteceu? Como é que foi isso? Por que ninguém fez nada e tal?
E as pessoas que lá estavam, que assistiram, disseram: a gente achou que era uma performance artística. Um suicídio foi identificado, foi lido, foi interpretado como uma performance artística. Eu acho esse caso muito tocante, porque, obviamente, ele vai denunciar um racismo, ele vai denunciar uma perda de uma comunidade de ouvintes, mas ele vai também denunciar essa dança do suicídio, né? De quando as testemunhas, de alguma maneira, são coautoras do ato. Que eu acho que a gente também precisa pensar que tipos de sofrimento, de quem, como, quando, quais a gente dá visibilidade, né? Porque a partir do momento que a gente dá visibilidade, a gente consegue fazer algo por isso, né? Nesse caso, não foi dado nenhum tipo de visibilidade, pelo contrário, né? Tem um aluno, me lembro que na época eu estava fazendo doutorado e dando aula, e eu me lembro que uma aluna disse para mim que aquilo foi uma carta que ninguém quis ler, né? Porque era um sujeito pedindo ajuda num lugar público, né? E, mais uma vez, o ato de comunicação foi pela não comunicação, né? E falo desse caso porque, enfim, é um caso público, muito noticiado, mas também para a gente poder pensar, e aí, né? O que a gente faz institucionalmente? Nada? Nada não dá para ser, né? E aí que eu também tomo como inspiração um programa que chama PSIL, Programa de Saúde Mental e Bem-Estar, da Universidade Federal da Bahia, que é um plantão psicológico coordenado pelo psicanalista Marcelo Veras. Na verdade, ele não é psicólogo, ele é psicanalista, ele é médico. E tem uma equipe, né, que faz plantão psicológico para toda a comunidade universitária. Então, a ideia é que não seja exatamente um acompanhamento psicoterapêutico, mas de acolhimentos, de X acolhimentos, a depender da demanda, da necessidade do caso, e, nos casos necessários, encaminhamento, né? Interno, externo, mas ali fazendo uma rede de cuidados sem hora marcada, de modo que qualquer pessoa da comunidade universitária pode recorrer, né? E esse é um projeto muito lindo, inclusive eles lançaram um livro há pouco tempo falando um pouco mais e discutindo muito, né? Interseccionalidade, sofrimento, produção de sofrimento na universidade, enfim. Porque isso é uma coisa importante a gente pensar, né? De como o funcionamento universitário, por exemplo, ele pode potencializar as experiências de sofrimento psíquico, né? Porque a gente fala de uma entrada no ensino superior, vai marcar muitas mudanças na vida dos discentes, né? Especialmente dos jovens, assim, seja por um possível deslocamento de território, ou seja pela possível saída da casa dos pais, perda de contato social, de rede de apoio, de transformação em relação ao mercado de trabalho, uma inserção, um mergulho em novas perspectivas, cosmovisões, em outras realidades, né? São muitas transições aí, que são abalizadas por um sistema de educação que a gente precisa, né, contextualizá-lo dentro de uma lógica acadêmica neoliberal, extremamente produtivista, extremamente autocrática, que muitas vezes vai promover um ambiente de estudo solitário, com muita pressão, com muita demanda, com muita exigência, com esgotamento, com quadros de estresse, de ansiedade e mesmo depressão, né? E aí trago algumas pesquisas que vão mostrar, por exemplo, uma pesquisa da UNB, que sintetizou relatos e sintomas de tristeza, de irritabilidade, de desânimo, de isolamento social, em destaque a ansiedade, praticamente 100% da amostra, né?
com ansiedade. Foram mencionadas dificuldades para dormir, insônia crônica, pensamentos obsessivos de perseguição e cobrança, compulsão alimentar, síndrome de pânico, estresse, sentimento de desvalorização, impotência e desmotivação com a vida. E cerca de 52% dessa amostra, dos 637 estudantes, iniciou ou aumentou o consumo de drogas lícitas e ilícitas ao entrar na universidade. 10% declarou pensar em suicídio entre todos os dias a uma vez por semana. Aí a gente também vai falar de um estudo com mais de 600 pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que cerca de 52% respondeu ao questionário afirmando que sentia vontade de morrer e 48 indivíduos declararam que já haviam tentado se matar. E aí uma coisa importante é pensar que o nível de escolaridade aumenta o risco de suicídio também. Então, a USP, por exemplo, apontou que 1 em cada 3 estudantes de pós se sente deprimido ou ansioso. E, claro, sempre é uma tentativa de deslocar os transtornos, mas mostrando o transtorno como fator de risco e, sobretudo, uma produção de adoecimento e de sofrimento nas instituições, né? Aqui também ratificando, a partir de um relatório da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, então, que mostra ansiedade, tristeza permanente, medo, pânico, alteração de sono, desamparo, desesperança, problemas alimentares, confusão mental, desânimo, solidão, ideia de morte e pensamentos suicidas. E praticamente todos aumentaram entre 2014 e 2018, com exceção dos problemas alimentares. Mas a gente está falando todos os tipos de sintoma, de adoecimento, de sofrimento, aí numa curva ascendente nas instituições federais, né? Então, é possível afirmar a comunidade universitária nessa lógica individualista, que a gente sabe que o neoliberalismo tende a maximizar o eu, minimizar as comunidades, de modo a fragilizar mesmo os laços sociais, né? De modo, inclusive, a perder o senso de solidariedade, que vem aí acompanhada por uma extrema competitividade, né, no território acadêmico. Então, tem aí uma rivalidade em torno das produções, das bolsas, quebrando muitas referências protetoras, né? Tem aí uma realidade adoecedora, e claro que não é só isso, a universidade também pode ser um fator de proteção, tá certo? Mas aqui tentando pensar como uma autocrítica a partir dos nossos cenários, o que a gente tem... ao que a gente tem convocado os estudantes, né? Porque, principalmente quando a gente leva em consideração a interseccionalidade, os marcadores de raça, de classe, território, gênero, orientação sexual. Um pouco da pergunta que eu fiz antes, né? Que manifestações de sofrimento e quem que ganha visibilidade e cuidado? Pensar, inclusive, se a expansão do sistema educacional reduz necessariamente as desigualdades, né? E que, às vezes, é isso, é preciso pensar numa assistência psicoprofilática, é preciso pensar em parcerias institucionais, é preciso pensar em como fomentar isso junto ao SUS. A gente não tem como fazer prevenção de suicídio sem a defesa do SUS, né? Então, a necessidade que a gente tem de uma emergência mesmo das relações, da alteridade, do senso de pertencimento, das zonas de comunhão, do laço social, porque a gente vai falar, sim, da luta por uma educação solidária, equânime, emancipadora, que favoreça a diversidade e a afirmação política da vida no coletivo, né? Só que quando a gente fala disso, parece um sonho diante do cenário neoliberal que a gente vive, né? Estou vendo agora a vida acadêmica é o cão. Né? A gente está falando de um cenário muito difícil. E não só para os estudantes. Eu tô tentando dar relevo e relevância, especialmente aos estudantes, mas a gente sabe o nível de adoecimento dos professores, dos servidores, de toda a comunidade, né, acadêmica.
E aí é por isso que eu queria falar um pouquinho sobre o neoliberalismo, né? E esse é um tópico que eu chamo um pouco a atenção a partir da política como uma força moderadora da vontade de viver, né? Meu Deus, gente, toda vez eu faço coisa no Canva e baixo, né? E aí, de vez em quando, vem a formatação, fica completamente comprometida. Aqui, sem espaço entre as palavras. Mas, assim, quando a gente está falando de neoliberalismo, e aqui eu uso especialmente Dardot e Laval, né? Para falar sobre o neoliberalismo, a gente vai falar sobre o ataque aos direitos sociais, né? Uma degradação dos serviços públicos, em nome dos indivíduos livres, que são responsabilizáveis, que carregam seus projetos de autorrealização. Então, mais uma vez, a gente vai falar de uma destruição do senso comunitário e público para a mercantilização de qualquer aparato institucional, assim, desde saúde, educação, seguridade social, políticas públicas de moradia, de emprego, fazendo aí uma tessitura da lógica empresarial em todas as esferas da vida. Então, a ética do empreendedorismo vai criar sujeitos empreendedores de si, né? E é nessa internalização dos princípios empresariais que a gente vai falar sobre alta performance, a gente vai falar sobre produtividade, rentabilidade, investimento, otimização das competências, defesa da liberdade e autorregulação, né? E quando a gente pensa nos princípios empresariais, uma coisa muito típica do mercado é a insegurança, né? É a instabilidade, é a crise. E aí isso gera crise como padrão para a gente, né? Um estatuto permanente com riscos de falência, que no caso é a autofalência mesmo, né? E por quê? Porque o sujeito toma a si mesmo como referência ética, toma como autorreferência, né? De modo que esse outro lhe serve apenas como alguém que está ali competindo com você, que, portanto, muito mais digno de violência do que de uma troca genuína, né? E, obviamente, se a gente tem uma desestruturação, uma fragilização dos laços sociais, a gente precisa entender o neoliberalismo não só como um sistema econômico, social, mas como um sistema que produz processos de subjetivação, né? E quando a gente pensa na gestão do sofrimento psíquico, a gente vai entender de que cada época prescreve a maneira como a gente interpreta, como a gente manifesta, como a gente reconhece, como a gente narra ou silencia algumas formas de sofrimento. E, obviamente, que diante de tantas desigualdades, de tantas as ordens, a gente também vai ter uma distribuição desigual de exposição ao sofrimento, né? Que vem acompanhado de uma sensibilidade seletiva. Porque, claro, que algumas subjetividades e alguns corpos vão estar mais expostos à crueldade, enquanto outros vão estar mais incluídos ou contemplados nos rituais de cuidado. E aí, nesse sentido, o neoliberalismo e a indústria farmacêutica, como um casamento muito exitoso, né, vai trazer a questão do sofrimento como parte de uma engenharia neoliberal, mas a ênfase no uso abusivo dos psicofármacos, né? Como uma resposta legítima, como uma resposta científica. Mas que, principalmente quando a gente lê, sei lá, DSMs, né? Assim, é muito assustador, porque a gente vai falar de um sofrimento que também pode e deve ser interpretado como uma não conformidade do sujeito ao meio, né? Se vocês pegarem, é assustador, porque todo mundo aqui vai ter algum diagnóstico, né? E diante dessa ideia de que nós somos unicamente responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso, nós, sujeitos empreendedores, ou sujeito do desempenho, sujeito de performance, vai conhecer dois estados. Ou vai funcionar, ou vai fracassar. E aí que vem essa figura do loser, né?
essa figura norte-americana que vai trazer para a gente essa ideia do perdedor. Né? E aí, por que a gente está falando mesmo, né, do perdedor, assim? Porque a gente vai falar de um estoque individual de competência, ali numa concorrência de mercado, que vai gerar hostilidade, que vai gerar um ódio generalizado, que vai gerar uma perda da alteridade, muitas vezes a depressão como sintoma, e, por fim, em última instância, a perda do sentido da vida. Né? E uma coisa importante a se pensar é, quando a gente pensa nesse ódio generalizado, do qual a Ashley Mbembe vai falar muito, né? Dessa política da inimizade, esse outro que precisa ser atacado, porque esse outro, se é meu concorrente, ele precisa ser atacado. Né? A gente também pode pensar por uma outra via, que é a gente também pode estar internalizando esse inimigo como a si próprio. E o suicídio aí como uma violência é um inimigo que se tornou você mesmo. Eu acho que esse é um pulo que a gente precisa pensar, assim, né? O quanto que esse ódio ao outro também tem se tornado um auto-ódio. E aí é pensando na economia do sofrimento que a gente tem que pensar, por outra via, na economia da felicidade. E aí eu indico fortemente o livro chamado Rapcracia, de Edgar Cabanas e Eva Illouz, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, Morgana. Achei muito bom o capítulo do livro que você indicou como leitura. Anotei vários trechos, mas o que mais me chocou foi necroliberalismo, que não tem valor, pode ser descartado. Esse texto, Morgana, é do meu último livro, que é da tese, na verdade, é fruto da tese, né, do doutorado, e que eu tento pensar aí o suicídio nessa interface com o neoliberalismo, e que um dos pontos que eu acho que é, quando você traz, né, essa frase, quem não tem valor pode ser descartado, porque a gente precisa saber que no neoliberalismo o excedente precisa ter lugar, e o lugar às vezes é isso, o fracasso da política pública é o êxito da política pública, entende? No caso do suicídio. E aí eu queria trazer para vocês essa outra crítica, que é essa crítica à rapcracia, a felicidade como mercadoria, e que é sustentado, né, pela psicologia positiva, pela literatura de autoajuda, pelos serviços de coach, pelos aplicativos de automonitoramento, porque a gente vai falar de saberes e de poderes e de ferramentas, inclusive que vão estar pensando aí a felicidade a partir de um engendramento da força de vontade, do resultado do treino, do encontro da força do esforço individual, até porque essas ferramentas são individuais, né? Além de ser uma meta e referência de vida boa, assim, né? Então, hoje, a ideia de felicidade traz, inclusive, uma imagem muito acoplada à normalidade, ao bom cidadão, né? Muitas vezes minimizando a importância das circunstâncias externas que podem desempenhar ou determinar a felicidade, bem-estar, a vida boa, né? A gente sabe que a vida boa não está distribuída igualmente entre as pessoas, né? E aí tem um apelo em torno desses exercícios, dessas práticas para adestrar os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos, que vão afastando esses indivíduos da realidade. Porque é um autocentramento mesmo, né? As saídas individuais de modo a camuflar os indicadores socioeconômicos, por exemplo. Então, a pobreza, a desigualdade material, a renda, a segregação social, racial, de gênero, né? A violação de direitos humanos. Nada disso é contabilizado. E aí é nesse engodo que a gente tem impactos muito danosos da retocracia, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a intensificação do individualismo e enfraquecimento dos tecidos comunitários e coletivos de cuidado, a responsabilização radical dos indivíduos que podem escolher pela felicidade, né? Então, se eles não escolheram, se eles não foram exitosos, se eles não alcançaram, a responsabilidade é deles. Eles são inábeis, eles são fracos, eles são desinvestidos, ou criminalizados, ou patologizados, né?
tem aí uma ocultação das matrizes de opressão e uma prescrição universal sobre a vida que vale a pena ser vivida, né? Esse era o ponto que eu queria ficar hoje, fechando aqui um pouco desse pensamento, que é: quanto mais a gente supervaloriza, superdimensiona a felicidade, a gente vai aí camuflando e deslegitimando o que a tristeza pode ensinar sobre a vida e sobre como o coletivo, a solidariedade, o esperançar se movem ou não, né, de acordo com essas imposições neoliberais, com essas imposições individuais, que só geram mais sofrimento. É isso, a gente tem ainda 9 minutinhos para debater algum ponto ou os vários pontos do conteúdo de hoje. Quem quer compartilhar, falar um pouco? Professora Luana, colegas, acho que é importante também a gente pensar em que medida nós, como escola, né, como instituição escolar, estamos implicados com isso, né? A questão do neoliberalismo, por exemplo, né, o quanto ele impregna, a lógica neoliberal impregna os nossos currículos, né? Nós estamos repletos de unidades curriculares de empreendedorismo por aí, nos nossos cursos, nos nossos currículos, né? O quanto a avaliação que nós praticamos, ela é uma avaliação ainda, uma avaliação até muitas vezes vingativa, né? Ela não é uma avaliação diagnóstica, uma avaliação que tem por objetivo verificar todo o processo de ensino-aprendizagem, né, mas que ela olha só em que medida que o nosso estudante conseguiu decorar conceitos, né, conseguiu decorar fragmentos, né. Muitas vezes é isso que ocorre, né. Então, me parece que nós estamos muito implicados, né, muito enredados, né, enquanto instituição escolar, nessa lógica neoliberal, né? Porque, claro, a escola também é uma instituição que é filha, também estamos implicados nisso, né? Às vezes também me preocupa o caráter salvacionista, né? Que tenta atribuir à escola a função de resolver todos os problemas, né? E nós também somos produto dessa racionalidade, né? Do modo de produção capitalista, do neoliberalismo, que é essa nova roupagem, né, ainda mais agressiva, né, esse novo caráter sociometabólico, né, de como o capital, o modo de produção capitalista se apresenta, né. Então, nós estamos muito implicados com isso, né, e é interessante, ao te ouvir, a gente fica pensando, né, nas nossas práticas, né, e o quanto elas, em muitas vezes elas se alinham, né? É claro que também temos, como a escola ela cumpre uma função dialética, né? Nós também temos iniciativas que vão na contramão disso, né? Mas, infelizmente, temos muita coisa que coaduna, né, com isso, felizmente. Só para pensar, para... Muito obrigada, professora Eliane. Eu fiquei pensando sobre a necessidade de acolher as nossas contradições, né? Porque, obviamente, é assim, total de acordo. A gente está submetido a um sistema também. E aí não é uma... É muito perigosa essa perspectiva salvacionista, de fato. Mas, ao mesmo tempo,
como é que nas brechas a gente vai criando as formas, né, de resistência, como esse espaço, por exemplo, né, que eu acho que é isso, já é um espaço de resistência. De poder fazer a despeito do sistema, como é que a gente pode ir furando, né, algumas bolhas e evitando mesmo uma reprodução desses valores dentro daquilo que é possível, porque também não é para ir para a ordem do impossível, né? Mas ou o contrário, ou então poder fazer das brechas um exemplo daquilo que dizem que é impossível, a gente poder fazer com isso, né? Acho perfeita a sua colocação, assim. Estou vendo aqui que Morgana também colocou no bate-papo dos comentários, né? Na página 191, ressalta o trecho: as políticas neoliberais precarizam, esvaziam, aniquilam vidas a partir da omissão, negligência, exclusão, violência, ao passo que avançam em tecnologias de morte ancoradas na oferta da autonomia, em uma versão perversa ao mesmo, sob a regência da autonomia moderna, nomeada de Flor do Nascimento, cujo sujeito realiza por ele mesmo o que é parte de um projeto. Esse parágrafo é interessante. A gente vai falar um pouco mais de autonomia no próximo encontro, mas como a autonomia pode ser utilizada contra o próprio sujeito, né? Então, uma supervalorização da autonomia de uma maneira bem acrítica, né? Considera também um total de desrespeito a quem está em situação de vulnerabilidade e vir com um discurso positivo. Tem vezes que esse discurso chega a beirar a toxicidade, né? Com certeza. Completamente, né? Isso a gente vê muito no hospital. As pessoas tentando convencer ou positivar a vida diante de alguém com extrema vulnerabilidade, né? No momento que tentou suicídio. Não é positivar essa vida a partir de uma frase, na verdade, não tem nenhuma função senão causar ainda mais constrangimento, né, para esse sujeito. Então, sim, acho que a gente isso, é uma aposta e seguir dando visibilidade, legitimando. Acho que não tem nada que faça a gente ficar mais vinculado à vida do que os nossos laços, né? Do que o afeto. Então, acho que poder apostar nas micro-relações, né? É muito valioso, assim. E acho que é poder tomar, a despeito do sistema, a despeito do neoliberalismo, né? É poder pensar aí como é que a gente vai furando e tecendo desde dentro outras éticas da vida, né? Acho que é um pouco isso. É isso. Professora, isso. Nós precisamos encerrar, né? E a gente também pode continuar essa conversa lá no Fórum de Dúvidas e Discussões Gerais, né? A gente também pode usar o fórum, né? Para nessa quinzena, caso vocês desejarem registrar coisas que vocês pensem lá também, aí eu fico cuidando, aviso a professora Luana, né? Quando e a gente também pode continuar essa prosa lá, né? Ótimo. Então, eu agradeço imensamente a professora Luana por mais essa aula maravilhosa, agradeço os colegas e as colegas, servidores e servidoras, né, que conseguiram estar conosco nesse terceiro encontro, né, agradeço ao Jefferson pelo trabalho primoroso, maravilhoso de sempre, e nos encontraremos, então, dia 30, né, dia 30. Então, desejo tudo de bom, né, para vocês, um bom feriado ali, teremos um feriado ali nesse meio tempo, nessa quinzena, né, e passo para Luana, né, para suas considerações finais também.
Queria agradecer, gente, mais uma vez. É sempre bom estar aqui compartilhando. Dizer que a gente, na próxima semana, deixa, então, como atividade assistir o documentário Solitário Anônimo, de Débora Diniz. E aí a gente se encontra no dia 30 para seguir nossa conversa, nosso trabalho por aqui. Desejo um bom feriado, um bom descanso. Muito obrigada a todo mundo que pôde estar aqui. A professora Eliane, a Jefferson. Sigamos juntos. Até. Obrigada. Grande abraço, então. Até. Bom Beijo. feriado, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.